Olá de novo, novamente, mais uma vez. Eu sou o Fred e esse daqui, meu querido, esse aqui é o Fred Channel. Como alguns de vocês sabem, eu sou uma pessoa que eu gosto de parecer um pouco mais jovem, apesar da minha idade atual, que eu não revelarei, desculpa aí pra quem é curioso, não é mesmo? Que também pode ser chamada talvez de síndrome de Peter Pan, que é aquele lance da pessoa, tipo, não querer envelhecer, não querer ter um futuro, não é bem assim, tipo... Enfim, deu pra entender, não é mesmo? Uma pessoa que não quer crescer gosta de ser um jovem para sempre, quem sabe, não é mesmo? Só que isso, meus caros amigos, é uma coisa impossível, infelizmente. Porque, né, sabe como é que é? Por mim, na verdade, eu seria imortal. Eu sou dessas pessoas que não gostaria de morrer nunca. Eu nem pelo fato de não saber o que tem do outro lado da vida, mas sim porque, tipo, tem tanta coisa que eu quero fazer na vida e, tipo, essa vida não tá dando tempo. Simplesmente não tá dando tempo de conseguir os meus objetivos de vida, o que acaba sendo um pouco frustrante. Para você que tá chegando agora no meu canal, se inscreva, aperte o sininho, deixe o seu like, faça um comentário, faça tudo que você vai entender, não é mesmo? E no caso eu vim aqui hoje para mostrar os pontos negativos e os pontos positivos em ser criança e os pontos negativos e os pontos positivos em ser adultos. Para vocês verem o meu ponto de não gostar tanto do meu adulthood, que no caso é tipo, em ser crescido. Ser adulto, não é mesmo? Não é uma coisa muito agradável. Provavelmente para muitas pessoas não é agradável, talvez para algumas pessoas seja, né? Pessoas que... Entendeu? Mas para mim não é. E eu vou deixar claro agora nesse exato momento, porque vou relembrar como era ser criança. Pelo menos no meu caso, tá bom? Tudo que eu vou expor aqui a respeito de ser criança ou não é o que aconteceu comigo durante a minha vida inteira como um menino de classe média que já morou em condomínio de apartamento, que já morou em uma casa no meio da rua, no subúrbio da cidade e tudo mais, mas enfim. Pontos positivos em ser criança. Hoje em dia eu não sei como é que é, se os pais deixam as pessoas, os seus filhos saírem na rua, ou ser perigoso demais, ser assassinado ou acontecer alguma coisa muito barra pesada, mas na minha época era tudo tranquilo e minha querida mamãe, obrigado querida mamãe, inclusive, talvez você esteja assistindo isso, me deixava sair na rua para brincar com a galera. Desde pequeno, claro que tipo, tinha gente que tomava conta, ficava lá na rua olhando, né, etc, blá blá blá, mas estava sempre lá. Quando eu não estava na escola, eu estava lá ou fazendo meu dever de casa, algumas vezes. Mas a maioria das vezes eu estava na rua, brincando com os meus amigos, brincando de tudo que é a coisa nesse mundo, polícia e ladrão, jogando bola, jogando queimado, jogando todas essas coisas, não é mesmo? Esconde-esconde, tudo. E pra mim, isso foi uma coisa muito boa. Afinal de contas, brincar eleva a alma da pessoa, só não vê quem não quer, pelo amor de Deus. Só que teve um grande problema, que foi quando eu completei 14 anos, e os meus amigos também tinham idade parecida, não sei o que, blá blá blá, eles simplesmente pararam de brincar. O que me traumatizou profundamente, porque desde então eu só brinquei, eu acho que uma vez, desde que quando esses meus amigos do condomínio pararam de brincar, porque tipo na escola a gente já não brincava mais, porque já era ensino médio e a gente só queria saber de estudar pra passar dinheiro porque tava difícil, não é mesmo? E eles pararam de descer para brincar e começaram a apenas conversar sobre diversas coisas. Só conversa e eu não sou uma pessoa muito de conversa, eu gosto de ação. Hoje em dia eu já não sei mais, pra você ter noção, por motivos de... Faz tempo que eu não brinco, então talvez eu não goste mais, assim como eu gostava de doces e hoje em dia eu já não gosto tanto assim. Mas nunca se sabe, não é mesmo? Vai que algum dia eu e os meus amigos adultos resolvamos brincar para relembrar o passado e a felicidade que era em se sentir-se criança, não é mesmo? Mas voltando a pontos positivos na infantilidade. No caso, não infantilidade quando adulto, e sim quando criança, tá bom? Por favor, peraí, né? Vocês que são adultos, sem infantilidade, muito obrigado. A gente, quando saía para brincar na rua e tudo mais, se machucava, se ralava inteiro, nem precisava, tipo, andar de moto e cair para se ralar, se machucava, blá, 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 blá. E com isso, pelo menos eu aprendi a meio que lidar muito bem com as dores físicas. Então isso foi um ponto positivo, porque tipo, eu não fiquei, tipo, não cortava o dedo e ficava de eu ficava apenas, ai meu Deus, cortei meu dedo. Preciso colocar um curativo e limpar a ferida, não é mesmo? Para não infeccionar e eu não morrer com uma gangrena no dedo. E na minha opinião, o que era mais legal a respeito de ser criança é a falta de responsabilidade, que você não precisava ter responsabilidade, pelo menos não com muitas coisas, e não precisava pagar coisas que você precisa depois de adulto, não é mesmo? Por exemplo, você não tinha responsabilidade de se sustentar, você não tinha responsabilidade de manter uma casa, não é mesmo? Você não tinha responsabilidade de porra nenhuma a não ser estudar e de encontrar os seus amigos para brincar na rua à tarde, depois da escola de manhã, caso você estudasse de manhã, não é mesmo? E você também tinha responsabilidade de ir pro aniversário dos seus amigos, quando eles tinham, ou ir pra casa de para um night out, tipo vocês comendo pipoca, não sei o que, dormindo tarde às 10 horas da noite, achando que era tarde pra caralho, mas na verdade é muito cedo, porque, né, sabe como é que é? Depois de adulto você vê que 10 horas da noite não é nada. Pontos negativos em ser uma criança.
Eu, pelo menos, acho, tipo, que depender de qualquer pessoa para qualquer coisa é muito chato. E quando você é criança, você depende dos seus pais para absolutamente tudo, porque afinal de contas o dinheiro vem deles. Tudo bem que às vezes quando você é adulto, você também depende dos seus pais, não é mesmo? Afinal de contas, a vida tá difícil, principalmente hoje em dia, em época de crise, tá difícil encontrar emprego, não sei o que. E se você tem uns pais que têm condições de te ajudarem, então você acaba dependendo deles até muito depois, não é mesmo? Por esse motivo, você precisa de uma troca, não é mesmo? Então você precisa fazer o que eles te mandam fazer. De vez em quando isso é muito ruim, mas a maioria das vezes, na verdade, a grande maioria das vezes, eles sabem o que falam e o que dizem pra vocês. Então, sabem que eles são muito mais experientes e que eles falam as coisas para o bem de vocês. Eu não sei se eu sempre soube isso, mas hoje em dia eu sei muito bem que é assim. Mas eu não sou pai, então esse não é meu local de fala. Porém, eu já fui professor, então sei muito bem, né, distinguir crianças e formas de criações e tudo mais, tá bom? Então, dá licença. Eu posso falar sobre isso. Você tem que estudar e tudo mais pra escola, não sei o que, não sei o que. Mas caso vocês não saibam, estudar é o de menos, porque você vai estudar a sua vida inteira. Inteira, até o final da sua vida. Até você morrer, você tá estudando, não é mesmo? A não ser que você se aposente e, sei lá, não precise estudar para alguma coisa, mas a vida é um constante aprendizado. E é melhor todos saberem disso, não é mesmo? Porque vocês vão saber o que vocês vão encarar no futuro. E uma coisa também muito importante e muito boa, no caso, em ser uma criança, é que você não precisa se preocupar com o futuro, meu querido. Porque, afinal de contas, você não necessariamente tem a obrigação de pensar no que você quer fazer, pelo menos não quando criança. Quando tiver mais adolescente e tudo mais, perto de fazer o vestibular e o Enem, né, no caso, esse negócio, que vamos modificar agora. Daí, realmente, você precisa pensar a respeito, a não ser que você, tipo, não saiba, não tenha noção do que você queria fazer e acabe falando para os seus pais que você não tem noção e pedir mais um tempo para ele antes de escolher realmente o que quer fazer, porque é uma coisa bem difícil. Eu, por exemplo, tipo, sabia o que eu queria fazer desde os 9 anos de idade, desde mais pequeno, na verdade, mas eu fui, tipo, falar assim, não, eu quero realmente ser isso, que no caso é ser ator, aos 9 anos de idade, quando eu achei o primeiro Harry Potter. Mas eu não precisava pensar nisso constantemente, porque eu morava numa cidade que não tem muita incentivo cultural, não é mesmo? Mas enfim, isso não vem a caso. Então vamos pular agora para a parte de ser adulto, né? A pior parte, no caso. Muitas vezes você ser adulto é você morar sozinho, normalmente em um lugar que você está alugando, dependendo do seu incentivo. Você pode morar em lugares melhores, entre aspas, né? Ou lugares piores, porque não é muito relativo as coisas. Quando você já está morando sozinho, você tem a experiência de estar só para sempre. A não ser que você tenha algum bichinho que você cuide e tudo mais, blá blá blá. Mas eu aconselho, tipo, você realmente pegar o bichinho e tudo mais, só se você saber que você tem condições de criá-lo e, tipo, de ir pro hospital caso aconteça alguma coisa, porque afinal de contas é como se fosse um filho real. Então tomem cuidado ao adotar, né, algum bichinho. Uma coisa muito positiva também além de você, pelo menos eu, como sou uma pessoa muito solitária, eu gosto muito de ficar só, eu gosto muito de fazer as minhas coisas para mim mesmo, então por ser adulto, isso é um ponto muito positivo pra mim. Além do fato de você não ter que conviver com seus irmãos e com seus pais o tempo inteiro, e às vezes tem treta, às vezes tem briga, não sei o que, isso enche o saco pra caralho. É apenas isso. Tá aí. Tá aí o ponto positivo, só tem isso, não tem mais nada. Agora, os pontos negativos em ser um adulto. Você tem que arranjar muito dinheiro pra poder pagar as contas, e mais contas, e mais contas, e tem os boletos também, né? E contas, e mais boletos, e mais contas, e mais contas e mais boletos. E nem sempre, pelo menos no meu caso, nem sempre você tem dinheiro para pagar tudo, não é mesmo? Você atrasa e você toma no seu... Além disso, quando você está ficando mais velho, você fica com mais facilidade em em ficar menos saudável. Criar um pancinho e tudo mais. E se você se preocupa com a imagem, como eu que sou ator e é um saco, você tem o quê? Malhar, você tem que fazer exercícios e não sei o que para manter, né? Quando você é jovem, pelo menos no meu caso, eu não precisava fazer nada, eu comia muita besteira e tudo mais, blá, 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 e continuava magrinho. Na verdade não muito, porque eu já fui gordinho quando era na minha infância, mas isso não importava muito a minha imagem, pouco me lixava, tá ligado? Eu só queria me divertir e brincar pra caralho. Não que magreza seja sinônimo de ser saudável, né? Outra coisa negativa também é você ter a preocupação de arranjar emprego, e tá muito difícil. E você arranjar emprego e se manter nele. E mesmo assim, você tendo uma constante no seu emprego e tudo mais, não sei o que, você nunca sabe quando você vai ser demitido ou não. A vida é muito louca, não é mesmo? As coisas acontecem assim, sem você nem perceber. What the fuck is going on? O negócio é você seguir em frente e tentar arranjar outros empregos depois. Ou então ganhar na Mega Sena e não precisar trabalhar nunca mais, caso você saiba administrar seu dinheiro ganho no sorteio, não é mesmo? Que eu espero que um dia esse seja o meu caso, mas
Nunca se sabe. E você tem essa preocupação de manter isso quando a sua profissão não te dá um constante medo para sempre, porque você nunca tem um trabalho constante por motivos de você ser um ator, meu querido. Ser ator é muito difícil porque você arranja um trabalho aqui, outro acolá e tudo mais. E se você não for famoso, é muito difícil você manter uma coisa constante de tipo ficar trabalhando o tempo inteiro e blá 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 blá. E daí você vira youtuber. Oi, tudo bom? Então vocês avaliem bem os pesos e as medidas em ser uma criança e ser um adulto e o que você prefere ser, afinal de contas você tem o mesmo problema que eu tenho, ou você não vê a hora de ser um adulto e finalmente ser independente e blá 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 com essa ilusão, claro. Assim, depende da pessoa, né? Para algumas pessoas é ilusão, para outras pessoas realmente acontecerá porque a pessoa é esforçada demais e não decide viver de arte. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido. Deixe os comentários aí o que vocês acham a respeito disso, se vocês gostam de ser criança, se vocês gostam de ser adulto, ou se vocês querem viver para sempre, assim como eu. Me sigam nas redes sociais também. Deixe um comentário, blá blá blá, compartilha com seus amigos. Para quem não assistiu meu primeiro vídeo, eu tenho vídeos antigos, muito antigos, da época tipo de 2007, 2006, 2007, no meu canal. E eu estou pensando em fazer umas metas para liberar esses vídeos de pouco em pouco. Então vocês me ajudem a promover o meu canal, compartilhando com seus amigos e tudo mais, que no próximo vídeo eu vou dizer uma meta de mais assinantes e de mais views pro meu último vídeo, que daí eu vou liberando os vídeos passados e tudo mais, pra vocês verem como eu passava vergonha. E, né, porque sabe como é que é, adolescente passa vergonha e, enfim, eu era muito esquisito, mas, anyway. E é tudo isso, galera, muito obrigado, beijo, tchau.